Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiras Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do verso 14. Amém? Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criterioso, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aquele que se alimenta do sacrifício são participantes do altar? Digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que os sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Vamos tirar o nosso período para orarmos. Os irmãos têm a liberdade, de um após o outro, de erguer suas vozes, para nós clamarmos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor. Amém? Senhor, esse momento que a Tua igreja está aos Seus pés, nós queremos nos colocar com o nosso coração diante de Ti, com temor e tremor na Tua presença. Rogamos que o Espírito Santo tenha toda a primazia no nosso coração nessa noite, de nos alimentar com a Tua palavra, de revelar a pessoa gloriosa de Cristo a cada um de nós. Senhor, nesta noite, Senhor, nós precisamos do socorro do Senhor. Vem com a Sua graça, com a Sua misericórdia e revele-se a cada um de nós, pois necessitamos do alimento espiritual dessa noite. Ajuda a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos concede, Senhor. Sim, Pai. Pai querido, eu te entrego, Deus do céu, a Ti, a Tua igreja diante do Senhor. Sim, ó Deus. As nossas vidas diante do Senhor. Cativa nossos corações, ó Deus, neste momento. Sim, Pai. Pai querido, nos leva, Senhor Deus, a ter uma mente, um coração ao Senhor neste momento. Ajuda-nos. Leva a esquecer de nós mesmos, tudo aquilo que é nosso, Deus do céu, para que buscamos a Tua face. Amém, Senhor. Coloca o Teu servo diante do Senhor. Usa, Senhor Deus, ele como Tu queres, Deus. Ajuda. Que ele seja um canal diante do Senhor. Sim, que as Pai. palavras, Deus, venha de encontro a cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. Sim, ó Em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Te adoramos, Pai, damos graças a Ti, pelo privilégio de estar aos Teus pés, para Te adorar. Obrigado, Senhor, por este privilégio maravilhoso, Sim, por Deus. este tão grande amor. Não nada merecemos, nós não somos merecedores. Ajuda-nos, O Senhor Pai. fez uma obra de nós. Como diz a Tua palavra, sendo nós ainda pecador, aquele que não tinha pecado tomou sobre Ti o nosso pecado. Amém, Senhor. Amém. Por isso, nós Te adoramos, porque nada merecemos, mas o Senhor Sim, Pai. nos fez pela Sua glória e pelo fim. Ajuda-nos, Agora, Senhor, Senhor. pela Tua vida, nós somos sarados. Sim, Obrigado Pai. por este tempo de amor. Obrigado Adoramos-te, pela Senhor. comunhão, pela reunião da Tua igreja. Obrigado por cada vida que existe. Sim, Obrigado Deus. por ter nos amado, nos ter alcançado.
Muito obrigado, Senhor, porque é um grande privilégio. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos o Senhor, queremos aprender de Ti. Ter o privilégio de estar em toda a Tua mesa. Queremos que o Senhor revele as realidades do Senhor. Sim, para Deus. a Pai. Pois nós precisamos, o que mais precisamos do Senhor. É verdade. Amém. E queremos ouvir o que Tu tens para nós. Amém. Trata conosco. Revela ao nosso coração Sim, as Pai. riquezas da Tua. É que nós Amém. te pedimos, já te agradecemos, Pai. Te louvamos por isso. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor amado, te agradecemos Necessitamos. em um só Espírito, Sim, Pai. em uma só mente, porque o Senhor nos oferta mais um momento em Tua presença, Sim, Pai. esse tão grande privilégio que só a Tua igreja tem, Sim, ó de Deus. estar a Teus pés, a Te ouvir, Sim, Pai. de saber que Tu tens para nós. Muito obrigado. E que o Senhor venha crescer em cada vida que aqui está. Sim, Pai. Ajuda-nos. Porque só o Senhor é digno de receber toda adoração, Sim. toda honra e toda glória. Sim, Deus. Em nome de Jesus, queremos, Pai, que o Senhor repreenda tudo aquilo que vier tentar distrair as nossas mentes. Para que as nossas mentes estejam focadas somente na Tua santa palavra. Amém, Senhor. Amém. Para que ao sairmos daqui, saiamos cheios da Tua palavra. Sim, Deus. Cheios de Cristo Jesus. Sim, Pai. Ajuda-nos. Mais e mais diminuídos de nós. Sim, Deus. Para a Tua glória, Senhor. Em nome Aleluia. de Jesus. Sim, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Senhor amado, estamos aqui reunidos para te adorar e te exaltar. Amém, E Senhor. aprender mais de ti. Obrigada, Senhor, por ter realizado a obra perfeita que tu realizou no alto da cruz. Amém, Senhor. Senhor, que não tinha pecado, se fez pecador por nós. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela expressão de amor de todos nós. Sim, Deus. Ó Deus de majestade, de honra e poder. Sim, Quão Pai. glorioso é tu, Senhor. Amém, Te Senhor. adoramos e te exaltamos, pois não existe outro igual a ti. Amém, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por quantas vezes falhamos em te dar reverência, Senhor. Oh, Deus. E honra, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a andar em tua santidade, Senhor. Sim, Pai. Para que possamos chegar mais de ti, Senhor. Sim, Pai. Te adoramos, Pai, e te exaltamos. Sim. Te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradeço neste momento por mais este privilégio que o Senhor nos deu e dar mais uma vez aqui reunido em teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Para te agradecer por todas as bênçãos com que o Senhor já nos abençoou. Sim. Obrigado, meu Deus, por ter chegado aqui, porque o Senhor nos trouxe até aqui para nós juntos te agradecer por essa manhã gloriosa. Eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse capítulo 10, especialmente esses textos que nós lemos a partir do 14, expressa muito a realidade da igreja de hoje. Precisa expressar, o Senhor precisa trazer esta realidade aos nossos corações, né? Porque aqui está falando da mesa do Senhor e também da nossa comunhão com Cristo e uns aos outros, né? Como o verso 17, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, né? Qual é esse pão? Cristo Jesus, né? Que vive em nós.
Então esse capítulo ele começa dando exemplos, né? E nós temos alguns exemplos que ele começa a falar de Israel. Como que Israel andava? Israel andava e eles participaram. Vamos ler alguns versos aqui do capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignorais que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí o verso 6 fala assim: ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então traz um alerta para nós. Hoje, como que nós estamos vivendo esta comunhão com o nosso Senhor? E esta comunhão uns com os outros, né? Então, eu quero falar um pouco, nós não vamos ter muito tempo hoje, mas ela está intimamente ligada à mesa do Senhor, essa comunhão. E essa comunhão é uma dos pilares centrais da vida cristã, que são 4 pilares, né, que Atos nos ensina muito bem. Atos 2,42. Né? Os apóstolos eles perseveravam. A palavra perseverava, eles andavam, eles buscavam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Então, se nós não compreendermos essa comunhão, né, que fala aqui no verso 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então vai nos falar primeiro da obra de Cristo e de sua obra em nosso benefício. E depois no verso 17, ele vai falar de nós. Embora nós somos muitos, nós somos um só pão, porque nós nos alimentamos de um só, que é Cristo. Então nos fala dessa comunhão perfeita, né? E aí nós podemos ter muito claro isso aqui, que nós somos, embora muitos, nós somos um só corpo. Por quê? Porque nós nos alimentamos de um só pão, que é a pessoa de Cristo. Né? Então o Senhor Jesus fala lá em João 6, nós não precisamos ir lá, ele fala que ele é esse pão que desceu do céu para nos alimentar. E aí ele fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Né? Então nós temos que nos alimentar de Cristo. Aí então por isso que nós somos um só corpo, porque Cristo está em cada um de nós. Então nós precisamos perceber essa comunhão, porque se nós não compreendermos bem essa comunhão, nós não vamos conseguir compreender a mesa do Senhor, né? A beleza que é a mesa do Senhor. Vamos fazer um quadro na nossa mente, né? Uma mesa, Deus está de um lado da mesa, nós estamos do outro lado, né? E o que Deus está servindo para nós? Está servindo o seu Filho para nós. Veja que beleza, que maravilha que é isso. Essa comunhão nos leva a isso, irmãos. Por isso que a gente tem falado e a palavra tem mostrado que na mesa do Senhor não é hora de nós pedirmos nada, é hora de nós adorar, né? Porque Deus está servindo o melhor que Ele tinha. O melhor de Deus
Ele está servindo para nós. Por isso que fala aqui no verso 16, não é a comunhão, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando nós nos alimentamos da mesa do Senhor, o que nós estamos? Qual é a realidade espiritual que está acontecendo nessa mesa? Nós estamos nos alimentando de Cristo. Nós estamos trazendo à memória aquilo que Cristo realizou por cada um de nós, né? E aí, quando nós partimos esse pão, que é um pão só, né, representando o corpo de Cristo, era um corpo só. Então formou-se a Igreja Universal. Por isso que esse pão, quando nós partimos ele, e cada um vai ali se alimentar dele, qual é o significado espiritual disso? É que era um, mas ele está em cada um de nós. O conjunto vai formar um só corpo, né? O suco da vide representando o sangue de Cristo, a mesma situação. Então nós precisamos compreender essa comunhão, primeiramente, para que então nós possamos compreender o significado espiritual, que é a mesa do Senhor. Por isso que aqui no verso 21, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, adverte, né, os coríntios na época, e para nós também: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Muito claro isso. Quando nós participamos da mesa do Senhor, é porque nós compreendemos a profundidade desta comunhão na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós precisamos compreender, porque senão nós vamos cair naquela questão que Coríntios 11 fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma, né? E aí ele segue dizendo: porque se você comer sem discernir, você come e bebe juízo para si. Então, se nós participamos da mesa do Senhor sem compreender que nós temos essa comunhão perfeita em Cristo e sua obra, nós vamos acabar fazendo algo, não vamos discernir qual é o significado da mesa do Senhor. Então, o primeiro passo é muito claro aqui. Eu quero ver alguns versículos que fala dessa comunhão. O próprio Senhor Jesus orou, né, lá em João capítulo 17. Vamos dar uma olhada nesse texto. Evangelho de João capítulo 17. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal de Jesus, ele orou a Deus por essa comunhão. Veja a partir do verso 20, nos falando assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Essa oração foi respondida porque nós estamos aqui. O Senhor Jesus orou há quase 2000 anos atrás. E olha nós aqui por essa oração. Ele não orou somente por aqueles que estavam lá, mas ele orou por aqueles que viriam a crer por intermédio da sua palavra, da palavra de Deus, né? Então, nós somos o resultado desta oração de nosso Senhor Jesus. E aí veja qual o motivo que ele orou: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim
e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja a comunhão aí. O Senhor Jesus orando por essa comunhão perfeita, para que Deus e Jesus tinham uma comunhão, mas Ele orou para que acrescentasse, para que nós tivesse essa comunhão perfeita com eles. Veja o verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, na comunhão, sejam aperfeiçoados na comunhão nossa, ó Pai, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. Veja que perfeito isso. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me confiastes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Então, que preciosidade, irmãos. O Senhor orando por esta comunhão, porque Ele tinha uma comunhão perfeita na eternidade passada. Nunca deixou de ter essa comunhão com o Pai. A única vez que Ele deixou de ter essa comunhão com o seu Pai, de ver a face do seu Pai, foi lá na cruz, quando Ele tinha que perder a face do Pai, para que então nós pudéssemos ser incluídos nesta comunhão, né? Então, quando Ele fala, naquela oração no Getsêmani, aonde o nosso Senhor Jesus orou ao Pai por 3 vezes, se possível, passa de mim esse cálice, né? Então, muitos equivocadamente acham que o Senhor estava orando ali para que Deus livrasse ele da morte, né? Mas o Senhor, na eternidade, nunca tinha perdido a face do seu Pai, porque eles tinham uma comunhão perfeita. E Ele sabia que para fazer a vontade do Pai, Ele tinha que perder a face do seu Pai. Para quê? Para que nós fôssemos incluídos, né? Então Ele disse, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, faça-se a tua vontade, né? Então, que perfeito. E aí o Senhor então chega aqui, ora por nós, né? Para quê? Porque ele iria obedecer a seu Pai. E nós estaríamos junto com essa comunhão. Então, a comunhão da igreja para Deus saiu caríssimo. O sangue do seu Filho, né? É algo que nós precisamos considerar na nossa vida, né? O que nós estamos fazendo com nossa vida que Cristo nos deu, né? Porque nós, quando não conhecíamos o Senhor, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, né? Nós não tínhamos vida espiritual, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, quando o Senhor se entrega naquela cruz, para quê? Para nos dar vida, né? Nós temos a profecia lá de Ezequiel 36, né? Ali é uma profecia, não era para a igreja, não era para o povo de Israel. Aquela profecia era para a igreja, né? Ezequiel 36, 26. Então espergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de carne e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aí ele diz assim, e porei dentro de vós o meu espírito. E eu farei que vocês andem nas minhas leis, obediente às minhas leis, e vocês possam observá-las, né? Então aquela profecia ali não era para o povo de Israel, para nós, para a igreja. Então o Senhor cumpriu isso
ali naquela cruz, quando Ele se entregou por cada um de nós. Então, irmão, essa comunhão nossa, quando nós participamos da mesa do Senhor, é algo que nós precisamos com temor e tremor na presença do Senhor, porque foi caríssimo para o coração de Deus, que teve que virar a face quando o seu Filho recebeu sobre o seu corpo o nosso pecado, né? E Jesus, por aquele momento, Ele perdeu de vista a face de seu Pai, quando Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então o Senhor pensa, imagine algo, numa eternidade. Nós estamos aqui, mas o Senhor perdeu por pouco tempo a face do Pai, né? Mas para quem nunca tinha perdido numa eternidade, né? Ele nunca tinha perdido, agora ele sabia que ele ia ter que perder por algum tempo a face do seu Pai. Foi algo tremendamente difícil a ele. Tanto é que ele chegou a orar, chegou a suar suor de sangue no Getsemane. Para ver o tamanho a profundidade disso, a seriedade que é esta comunhão. Vamos ver mais um texto que nos fala também da nossa comunhão. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1. 1 João 1. Nos fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Amém? Que nos fala mais uma vez da comunhão. Fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, né? Mas primeiramente no verso 3, no início, ele fala assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, né? Para que a igreja seja uma só. Pregamos o Evangelho. Isso aqui está falando João anunciando o Evangelho. Agora nós, quando cremos, nós precisamos também anunciar o Evangelho, que é a morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa inclusão, para que mais pessoas, através de crer nessa obra, na obra de Cristo, possa então manter essa comunhão conosco, né? E aí ele fala: ora, por que nós podemos manter comunhão uns com o outro? Aí ele fala assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? Porque nós temos essa comunhão com o Pai e com o Filho, é que nós podemos manter comunhão uns com os outros. Então, irmão, precisamos compreender da parte do Senhor o que significa a mesa do Senhor. Fala dessa comunhão no sangue e no corpo, né? Por isso que o Senhor Jesus disse, lá ele instituiu a mesa do Senhor, e ele diz lá em Lucas 22, tenho ansiosamente desejado comer essa última Páscoa, né? Então ele tira a Páscoa e estabelece a mesa do Senhor, e nós devemos fazer em memória dele,
né? Devemos fazer para trazer essa realidade para as nossas vidas. E aí, em 1 Coríntios 11, nos fala que todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, né? Então fala da obra, fala de Cristo e de sua obra. Então, irmãos, como nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor leve cada um de nós a nos debruçar diante dEle para compreendermos, né? Esses 4 pilares precisam estar muito claro na nossa vida, lá de Atos 2:42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos, né? Em Atos 5:42, vai nos falar que eles não cessavam de pregar que Jesus era o Cristo, né? Então essa era a doutrina deles. Jesus era o Cristo, né? Então essa era a doutrina deles. E aí ele fala então na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? Que fala de nós como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, onde Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, onde fala dessa comunhão perfeita, né? E aí fala da mesa do Senhor e nas orações. Então, se nós não compreendermos a doutrina, nós não podemos compreender o que é comunhão, né? Se nós não compreendermos a obra que Cristo realizou por cada um de nós na cruz, nós não vamos poder compreender o que é uma comunhão. Se nós não compreendermos a comunhão, nós não vamos discernir o que é a mesa do Senhor, né? E se nós não discernirmos o que é a mesa do Senhor, é porque nós não compreendemos as outras coisas, nós não vamos ter motivos para orar ao Senhor. Então veja como uma coisa é ligada à outra. Essa mesa com quatro pernas, ela é muito firme, sólida, né? Agora, se faltar uma dessas pernas, o que vai acontecer com a mesa? Ela vai ficar balançando. E muito rapidamente ela vai cair, porque a gente vai querer se apoiar nela e ela vai cair. Então, quando tiver esses 4 pilares muito firmes nos nossos corações, nós vamos confiar plenamente no Senhor, né? Para que veja aquilo que Ele... nós vamos começar a compreender que a nossa morada não é mais aqui. Nós vamos compreender que tudo isso que está acontecendo no mundo vai começar a fazer mal para nós, porque nós queremos que Cristo volte, né? Quantos de nós pensamos nessa semana, Senhor, o Senhor podia voltar, né? Quantos de nós desejamos a volta do Senhor? Essa semana que deu essa dificuldade, né, com alimentação, combustível, né? Ou nós corremos junto com o povo, como o povo estava angustiado, estocando alimento, fazendo, né? Quantos de nós pensamos, Senhor, olha para essas dificuldades, Senhor, volta, venha nos buscar. Será que nós oramos assim? Será que nós desejamos isso? Não orando, falando, mas desejando no nosso coração. Sabe por que nós não desejamos isso, né? É porque nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. E é algo que o Senhor precisa mover nos nossos corações. Estarmos preparados. Senhor, volte. Senhor, é hoje que o Senhor vai voltar. Senhor, é essa noite que o Senhor vai voltar, né? Senhor, volta essa noite, né? E aí é uma dificuldade muito grande. De todos nós aqui, será que nós estamos preparados para a volta dele? Então, irmãos, como nós precisamos compreender essa comunhão e essa entrega que o Senhor se entregou por nós, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, e a compreender a necessidade de nos socorrer
na graça do nosso Senhor. Ele fez tudo por nós, né? Para que nós então possamos expressar a vida do seu Filho. Vamos ler mais um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, para nós encerrarmos. 2 Coríntios, capítulo 4. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, né? Veja só, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos clamar que o Senhor realmente ilumine nós, revele a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que essa graça realmente se manifeste em nós. É 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Então, que o Senhor ajude cada um de nós, irmãos, né? Deus cumpriu em Cristo todo o seu propósito. Agora Ele espera que nós realmente busquemos Ele, que nós realmente se entregamos a Ele para que Ele possa revelar Cristo mais e mais na sua igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor para nós. Senhor, nós te adoramos, te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações é uma palavra de exortação a cada um de nós, para que nós possamos compreender aonde nós estamos. Senhor, tua palavra diz que vai alta a noite, vem chegando o dia. A tua volta está iminente, Senhor. A tua volta está dia a dia sendo manifestada pela própria natureza, como diz a tua palavra. E nós, Senhor, como igreja do Senhor, aqueles que dizem ser comprados com o sangue do Cordeiro, nós nos encontramos dormindo, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos que o Senhor nos acorde. Senhor, traga essa realidade aos nossos corações, da tua volta, Senhor. Leva a tua igreja, não só aqui, Senhor, no nosso grupo, mas onde há cristãos que têm confessado o Senhor. Desperta nós e leva-nos a um arrependimento, Senhor. Leva-nos a um avivamento para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, nós não temos capacidade alguma, mas necessitamos que o Senhor venha ao nosso encontro e se revele a cada um de nós. Senhor, acorda a tua igreja, Senhor. Senhor, cada irmão, cada irmã que se reúne neste lugar precisa do Senhor para darmos um testemunho aqui para Ariquemes. Quantas vidas têm se perdido em Ariquemes sem conhecer o Senhor? Porque nós, Senhor, igreja do Senhor, estamos dormindo, estamos buscando os nossos próprios interesses, quando na verdade nós era para buscar os teus interesses, Senhor. Ajuda, Senhor, revela em nós. Aviva a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos tirar essas primeiras cadeiras, vamos nos posicionar aqui na frente. Palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, nos fala assim:
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Só há uma alerta para nós, né? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Não é hora de se examinar agora, mas examine-se e assim coma. A palavra de Deus não diz, se eu quero eu participo, se eu não quero eu não participo. Examine-se, reconheça aquilo que está errado na sua vida, conserte em arrependimento com o Senhor e assim participe. É uma ordem do Senhor. Se eu criar, eu preciso, né, me alimentar da mesa do Senhor. Lembra dos 4 pilares. Os 4 pilares cristãos. A mesa do Senhor é um deles, né? Há algo precioso espiritual aqui na mesa do Senhor. O Senhor nos ajude, né, a nos examinar, a ver se nós temos crido. A única razão pela qual nós não devemos participar é se nós não cremos na obra que Cristo realizou. Agora, se cremos, nós nascemos de novo. Se nascemos de novo, somos filhos de Deus. Então aí há a ordem. Se tu é filho, participe. Mas eu tô com uma situação difícil aqui e ali. Conserte-se. Vá aos pés do Senhor, né, em arrependimento diante do Senhor. Vai lá, conserte com aquela pessoa, né, mas é urgente, né, porque se eu estou em pecado, se eu estou errado e o Senhor voltar, o que vai acontecer comigo, né? Então é urgente. Amém? Vamos orar, vamos colocar esses elementos na presença do Senhor. É um momento de alegria, é um momento de adoração ao Senhor, é um momento de nós nos derramar aos pés do Senhor. Não é momento de nós pedir nada para o Senhor, mas nós adorar a Ele. Lembre-se que nós estamos de um lado da mesa, Deus está do outro lado e Ele está servindo Cristo para nós. É Cristo que está ali na mesa, a obra de Cristo, porque tem o corpo, tem o pão representando o corpo e o suco da vida representando o sangue, e nós estamos nos alimentando disso. Quando nós tocamos aqui, não há poder nesse pão, não há poder nesse suco da vida, mas são elementos que nos trazem uma realidade espiritual. Quando nós tocamos nisso, nós estamos tocando numa realidade espiritual preciosa. Por isso que nós precisamos examinar, por isso que a palavra de Deus diz que se nós participamos indevidamente, né, nós vamos sofrer algumas situações, né? O Senhor nos ajude. Vamos orar apresentando esses elementos ao Senhor. Amém? Senhor, te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Aqui está, Senhor, na mesa, o pão representando o seu corpo partido, que foi partido lá na cruz. Que está o seu povo, Senhor, sedento para se alimentar, porque foi uma ordem do Senhor para nós participarmos da tua mesa.
Nós queremos te agradecer, te louvar, porque o Senhor está oferecendo o teu Filho a nós. Por isso, colocamos esses elementos diante do Senhor. E rogamos, Senhor, aqui está um pão físico. Aqui está o suco da vida físico. O pão representa o corpo, o suco da vida representando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz. Nós tocaremos, Senhor, nesses elementos físicos, mas traga a realidade espiritual, Senhor. A realidade que nós estamos tocando na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos participando dessa obra perfeita. Senhor, essa realidade precisa ser impressa nos nossos corações, para que essa realidade vire em nós alegria, em nós um regozijo, em nós, Senhor, a adoração a Ti, Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, a expressar adoração a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse convite tão precioso, pela entrega que o Senhor fez do Teu Filho amado, Jesus Cristo, por cada um de nós. Éramos pecadores, destinados ao inferno, mas o Senhor nos conquistou. O Senhor revelou Seu Filho a nós, nos livrou do inferno. Mas isso é tão pouco naquilo que o Senhor quer fazer em nós. O Senhor quer expressar a vida do Teu Filho em nós. Ó Senhor, como é precioso. Quanto mais nós nos alimentarmos do Teu Filho, mais parecido com o Teu Filho nós seremos. E mais satisfaremos o Teu coração, ó Pai. Ajuda, Senhor, ajuda nós a expressar a vida do Teu Filho. Ganha cada um de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar. Pedir que o irmão esteja partindo o pão. Após partir o pão, vamos nos alimentar. Amém? Se algum irmão se achegar sobrou, volte e pega. Até que não pode sobrar nada. Amém? Jesus, porque digno é Teu nome. Te adoramos, Jesus, porque digno é Teu nome. Te louvamos, exaltamos e glorificamos. Te adoramos, Jesus. Te louvamos, exaltamos e glorificamos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, porque digno é Teu nome. Te adoramos, Jesus, porque digno é Teu nome. Te louvamos, exaltamos e glorificamos. Te adoramos, Jesus. Te louvamos, exaltamos e glorificamos. Te adoramos,
e redenção feliz. Hoje posso livre no santuário entrar e contemplar tão grande excelsa luz, a quem por meus pecados se humilhou, a quem por meus pecados se humilhou. Hoje posso livre no santuário entrar e no lugar santíssimo adorar a glória verdadeira de Jesus, a glória verdadeira de Jesus. O pão do céu és para mim, a poderosa oferta de perdão. O pão do céu és para mim, bendita graça e redenção feliz. Hoje posso livre no santuário entrar e contemplar tão grande excelsa luz, a quem por meus pecados se humilhou, a quem por meus pecados se humilhou. Hoje posso livre no santuário entrar e no lugar santíssimo adorar a glória verdadeira de Jesus, a glória verdadeira de Jesus. Louvado seja teu nome. Grande. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor entregou o melhor que o Senhor tinha para nos resgatar da morte. Nós te adoramos, Senhor, não temos palavra, por isso rogamos que o Teu Espírito nos ensine a obedecer-te, Senhor. Porque não há amor maior do que esse, de entregar o Seu Filho, não para que julgasse, mas para que fosse salvo. Porque Cristo viesse somente para julgar, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos rumo ao inferno. Por isso nós te louvamos que o Senhor veio para o único objetivo de salvar a cada um de nós. Te adoramos, Senhor, nesse momento. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Ensina-nos a Te adorar dia a dia, com a nossa vida, com os nossos atos, que nós possamos cada dia expressar mais a natureza do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Senhor, nós Te adoramos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, vamos participar do suco da vide. Nós temos ali os cálices menor. Alguns irmãos, não, o cálice maior vai passar, né? Se os irmãos quiserem esperar o cálice maior passar, e aqueles que não se sentirem à vontade, pode vir pegar o cálice menor, né? Aí o cálice maior vai passar. Os irmãos que passaram pelo cálice, vieram tomar o cálice menor, não deixa o cálice maior passar. Amém? Vamos cantar e vamos... A tua presença
poder receber o que tu tens para mim, e assim também entregar o que há em mim. Quero exaltar teu santo nome e adorar a ti, Senhor, meu coração render ante ti, pois tu és meu rei e meu Deus. A tua presença veio, Senhor, com reverência, pois tu és Deus, e assim poder receber o que tu tens para mim, e assim também entregar o que há em mim. Quero exaltar teu santo nome e adorar a ti, Senhor, meu coração render ante ti, pois tu és meu rei e meu Deus, pois tu és meu rei e meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. Grande é o Senhor, digno de todo louvor e toda adoração, Pai. Grande és tu, Senhor. O teu nome exaltar, quero diante de ti, Senhor, meu coração prostrar. Quero teu nome louvar, quero teu nome exaltar,
és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande és tu, Senhor. Ó Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Derramado por mim é o sangue de Jesus. Sangue derramado por mim é o sangue de Jesus. Precioso é teu sangue, Jesus. Teu sangue me redimiu. Teu sangue é poder. Bendito Jesus. Precioso é teu sangue, Jesus. Teu sangue me redimiu. Teu sangue é poder. Bendito Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Grande és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Grande és tu, Senhor. Amém. Graças te damos, Jesus. Sim, Pai. Louvado seja. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Sim. Grande és tu, Senhor. Jesus, porque digno é teu nome. Aleluias. É verdade, Senhor. Grande és Glórias tu, ao Senhor. Cordeiro. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. É verdade, Senhor. Amém. Aleluia. Seu sangue para nos salvar. É verdade, Senhor. Glórias a Somos ti. merecedores dessa bênção, dessa graça. Sim, Senhor. Pela tua graça, misericórdia, o Senhor nos concedeu. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado, Amém, Senhor. Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Graças. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Precioso é o teu sangue, Jesus. Amém, Senhor, porque tu é precioso. É verdade. Não há outro igual a ti. Não há, Sim. Senhor Jesus. Não há, Senhor. Glórias Não há a outro ti. igual a ti. Oh Deus. Te adoramos, Jesus. Sim. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, Senhor Ó absoluto. Deus maravilhoso, Jesus, que está Sim. sentado no lugar celestial, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Glórias ao Cordeiro. Sim. Sim, Deus. Louvado seja o nome de Jesus, Senhor. Amém, Ó Senhor. Deus de poder, de honra e glória, Senhor. Sim, Te adoramos, Jesus. sim. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Glórias para ti, Senhor. Amém. Sim, Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Se nós encerramos, né, vamos orar agradecendo ao Senhor, que Ele possa cada dia mais se revelar a nós. Amém? Senhor nosso Pai, obrigado por esse momento tão precioso, onde a Tua igreja realmente se encontra aos Seus pés, te adorando, te louvando,
Agora nós carecemos que o Teu Espírito, Senhor, se revele a cada dia mais a nós. Senhor, nos dê essa realidade espiritual aos nossos corações. Senhor, ganha cada dia mais a nossa mente, o nosso coração para Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Senhor, nos dê uma semana guardada no Teu nome. Senhor, nos dê uma semana não como o mundo espera, mas como o Senhor quer conduzir a cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a ser luz nesse mundo, a ser sal nessa terra, Senhor. Ajuda cada um de nós para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos e Te bendizemos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém.